Olá pessoal do PG de Casais, nós estamos distantes, mas não podemos parar, né? O ambiente é virtual, mas eu tenho certeza que a conexão ela é espiritual. Meu coração, minha alma está aí com vocês, cada família, e no desejo de ajudar vocês nesses desafios, de manter um matrimônio, a vida a dois, um ambiente agradável, saudável, uma atmosfera de contentamento. Estamos mais uma vez aqui. Semana passada, ou melhor, na semana retrasada, no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos sobre aquilo que a gente idealiza para o casamento, ou seja, o homem e a mulher ideal e aquilo que nós temos, que é o homem e a mulher real ao nosso lado, né? Vimos que o ideal, ele não existe. Ele, na verdade, é um produto da nossa imaginação, é um produto do mercado, é um produto dos filmes, das novelas, né? O real, sim, está no nosso dia a dia. E precisamos viver com essa situação. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai conseguir aceitar a sua condição, aceitar as pessoas que estão ao teu lado, o seu marido, sua esposa, e viver para melhorar esse convívio, esta relação. Não sonhando com uma coisa que não existe, mas vivendo aquilo que existe. Essa é a diferença entre o ideal e o real. E eu vou dizer uma coisa para você, é bom... quando você entender isso, você vai ver que a melhor coisa para você é quem Deus te deu, quem está ao teu lado, desde que você entenda que isso aí vai gerar alguns desafios que você precisa vencê-los e com isso desenvolver na sua relação. Mas eu queria dar continuidade a este tema tratando uma situação do mundo real, né? Por que é tão difícil a convivência a dois, né? Você às vezes fica pensando numa pessoa como se meu esposo fosse igual aquele camarada, ou se a minha esposa fosse igual aquela senhora, se eles fossem assim. Na verdade, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas e todos nós temos virtudes. Então, não adianta você ficar sonhando com alguém que, se você fosse conviver com esse alguém, você estaria enfrentando as mesmas lutas que você tem com quem está ao teu lado. Então, o problema não é trocar. Essa tem sido a grande bobagem da nossa geração, né? Troca-se de casamento como se o problema fosse esse, como se resolvesse o problema trocar uma pessoa pela outra, quando na verdade não é uma questão de troca, e sim de adaptação com aquele que já está ao teu lado. Aceita o meu conselho. É muito melhor você lutar para se adaptar à sua situação atual do que você tentar romper com ela para construir uma outra. Você não vai conseguir uma perfeição na outra e, querendo ou não, você vai deixando pedaços da tua alma, da tua vida, dos teus sonhos pelo caminho. Então é melhor você se colocar diante de Deus e pedir a Ele que te dê sabedoria, né? E um dos maiores desafios é justamente esse, é você saber que Deus, de propósito, colocou você do lado de uma pessoa completamente diferente de você. Eu digo para você, se você casasse com alguém, com você mesmo, por exemplo, você não cresceria, você não desenvolveria o seu caráter, a sua personalidade, esse choque que temos inicialmente no convívio com o nosso cônjuge, ele é saudável se a gente aprende a lidar com ele, porque ele nos obriga a crescer. E quando falo crescer, é um crescimento profundo que diz respeito a eu entender que eu não sou a pessoa do centro do mundo, e sim que existem outras pessoas, e quando eu me submeto a conviver com outra pessoa ao meu lado e aprendo a ceder, aprendo a lidar com ela, aprendo a renunciar em favor dessa relação, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, o meu caráter está sendo forjado da melhor forma possível. Eu queria destacar aqui um texto que Paulo escreve à igreja de Colossenses, não é especificamente ao casamento, mas é crente, né? Capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer assim como o povo escolhido, ou seja, ele está
Está falando a partir de pessoas que foram alcançadas por Jesus e, por ter sido alcançada por Jesus, possui o Espírito Santo de Deus e, ao possuir o Espírito Santo de Deus, tem potencial dentro de si, por causa do Espírito Santo de Deus, para a mudança do caráter. Aí ele fala assim que, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestível de um coração pleno de compaixão. A ideia de se revestir é de mudar quem você era, né? De tirar os velhos trajes e colocar um novo traje condizente à sua nova natureza em Cristo Jesus. Primeiro ele fala, revestir de um coração pleno de compaixão. Compaixão é você sentir o que o outro sente. A gente pode usar aqui também o sentimento de empatia, que é um dos grandes segredos da vida a dois. Você precisa mesmo aprender a se colocar no lugar do outro. Porque a coisa mais fácil é você se manter no teu lugar, sentir o que você está sentindo, viver o que você está vivendo, e quem está ao teu lado e que se vire para tentar descobrir. Mas quando você começa a sair de si mesmo, do seu troninho que você criou, não estou te acusando porque eu estou falando a partir das minhas próprias fraquezas, vou dizer melhor, do troninho que a gente cria dentro de nós mesmos e sentamos lá, quando a gente aceita esse desafio de sair desse trono e começa a se colocar no lugar do outro, a gente vai começar a entender um pouco melhor o outro e o convívio começa a ficar um pouquinho melhor. Experimente isso. Experimente viver a vida dentro do teu lar a partir do ponto de vista do outro. Experimente isso em algumas coisas, em alguns conflitos, em algumas situações que não encaixam, em alguns pontos de tensão que existe no relacionamento. Experimente fazer isso. Assim, você mesmo, se coloque no lugar do outro e tente ver como é que o outro está fazendo, está se virando para conviver com você mesmo. E por isso que Paulo fala, então, revestir desse pleno sentimento, coração de compaixão. Outra característica que ele desafia a gente a nos revestir é de bondade. Essa palavra, a gente vai ver também em Gálatas, como fruto do Espírito, é não só a vontade de ver o outro bem, mas também trabalhar para que o outro esteja bem. Aí tá. Se você parar de trabalhar por você mesmo, se você parar de investir 100% da tua energia, das tuas forças para a tua própria satisfação, você vai parar de se frustrar. Eu costumo dizer que Deus nos criou com um defeito, um bom defeito. Nós não somos autorrealizáveis. Nós só conseguimos um pouco de alegria e contentamento quando a gente trabalha pela realização daquele que está ao nosso lado. E Deus fez isso de propósito, para que a gente não vire uma ilha. Já pensou o convívio, cada um por si, cada um se virando para satisfazer os seus próprios desejos? Então, quando ele fala assim, bondade é você investir tempo, investir recurso, investir emoções, e investir atenção na realização do sonho do outro. Fazer bem ao outro, mesmo que isso custe alguma coisa para você. E outro revestimento que ele coloca aqui, compaixão, bondade, o outro é a humildade. Sem esse, os outros dois não dá. Porque a humildade não é a característica de pensar em você como alguém menor, é pensar menos em você. Ser humilde não é ficar olhando para si e pensando que você é uma coisinha pouquinha, que você é uma pessoa que realmente não... Não, isso não é humildade. Humildade é você, mesmo sabendo das suas características, mesmo reconhecendo o seu valor, você passa a pensar um pouco menos em você. Né? Ser humilde é você começar a entender que você faz parte de um todo muito maior do que você mesmo, e que Deus te colocou nessa família, neste lugar, para contribuir para a vida de alguém.
Essa humildade é uma característica que a gente precisa adquirir. Compaixão, sentimento, aprender a sentir o que o outro sente, bondade, trabalhar pela realização do outro, humildade, pensar menos em você, um pouco mais no outro, mansidão. Mansidão não é a característica da pessoa que não tem força. É aquela pessoa que, mesmo tendo força, controla a sua força para não atingir o outro. Ser manso é, mesmo sendo atacado, aprender a respirar fundo, aprender a lidar com as situações e não tentar, de alguma forma, impor tudo aquilo que você acha que é o certo. Ser manso é saber controlar a própria força. E o segundo, mansidão, nessa característica, humildade, mansidão e paciência. A paciência, ela vem no mesmo esteio, mas a paciência é você ter um ânimo longo. Você aprender a esperar pelo crescimento do outro. Não ser impaciente quando o outro ainda está aprendendo. Ter paciência é ter esperança de que o que você está investindo no outro, Deus vai fazer render fruto. Ter paciência, ter longo ânimo, é você não desistir. Não desistir da relação, não desistir do outro. Eu sei que é difícil conviver a dois. Eu não estou dizendo aqui que não é um desafio, mas você precisa entender que esses sentimentos que Deus está buscando em nós foi justamente o que Ele teve em nosso favor. Porque Ele fala, zelai um pelos outros, perdoai-vos mutuamente. E essa expectativa de que o amor sacrificial gera amor sacrificial, mesmo que comece com você, o outro ainda não entenda isso, eu tenho certeza que quando você começa a fazer as coisas a partir do princípio bíblico, o outro vai ser também santificado, o outro também vai ser alcançado, isso é inevitável. Pode demorar um pouco mais com alguns casais, pode demorar um pouco menos com outros, mas é inevitável, porque o amor sempre vence no final. Mas eu preciso ter este amor com essa qualidade, um amor que extrapola o discurso, até mesmo porque amor não cabe num sentimento. Amor cabe nas atitudes, nas decisões, no dia a dia. Amar é isso, você resolver ser paciente, você ter mansidão, você ter humildade na relação. Mas Luciano, eu vou acabar sendo um bobão, uma bobona, se eu tomar essas... Aí é uma decisão sua. Você acredita no princípio bíblico ou não. Ou você acha que isso tudo aqui é um conto de fada, tudo bem. Você tem as alternativas aí do mundo, mas olha para o mundo, olha para as relações do mundo e vê para onde estão indo. Olha para as próprias decisões que você já tomou e vê para onde você foi. Mas se você começar a acreditar nos princípios bíblicos, no poder que existe na palavra e começar a aplicar, porque não adianta só você saber, não adianta só você conhecer, você tem que ser o ouvidor da palavra, aquele que ouve a palavra, mas você tem que ser praticante, colocar isso e colocar isso em prática. E começa a colocar a partir dessa questão aí de perdoai-vos mutuamente. Como é um bálsamo fresco o perdão. Não é fácil, porque requer da gente reconhecer que nós erramos. E erramos mesmo. E quando você resolve pedir perdão, não precisa justificar porque você fez isso, porque você fez aquilo, mas o outro também está errado. Não, perdão não é lugar para justificativa, não é lugar para contrapeso. Perdão é lugar para se perdoar. Perdão, reconheço que eu estou errado. Não queria fazer isso e vou lutar para não fazer mais. Mas se o outro não reagir... Calma, tem que ter paciência. Esse teu pedido de perdão, ele vai provocar no outro alguma coisa. Desde que ele seja humilde, eu tenho certeza que ele vai gerar Pode ser que não gere imediatamente, mas em algum momento vai gerar na vida do outro aquele bálsamo também. E mesmo que ainda não gere na vida do outro um resultado imediato, na sua eu tenho certeza absoluta
que é um bálsamo refrescante, que cura as feridas. Por isso que a gente precisa aprender a perdoar mutuamente. Errou, não tente justificar porque errou, não tente ver que errou porque o outro errou também. Experimente pedir perdão. E se o outro lhe pedir perdão, libera perdão. Você vai ver que vai mudando o ambiente na tua casa. A atmosfera vai sendo transformada. E aquilo que era um lugar pesado, um ambiente com pouco oxigênio, você vai ver que vai voltando ao normal, vai se equilibrando, vocês vão começar a gerar de novo um ambiente de contentamento. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Percebe? Que o desafio que Deus nos faz não vai além daquilo que Ele já fez por nós. Né? O perdão de Deus, incondicional, no seu Filho Jesus na cruz, é a nossa inspiração. Ah, pastor, mas eu não tenho a santidade de Jesus. Não tem mesmo, nem eu, nem você. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, que habita em você e pode lhe dar força para você conseguir vencer isso tudo. Versículo 14, acima de tudo, no entanto, revestir do amor, que é o elo da perfeição. Talvez seja o momento de você reconhecer, né? Não estou trazendo isso para te deixar frustrado, você descobrir que está tão longe disso. Não, talvez seja o momento de você reconhecer: pai, eu estou longe disso. Pai, eu desaprendi, ou eu ainda não aprendi a ter esses sentimentos, a ter essas atitudes de ter um coração revestido de compaixão, de me colocar no lugar do outro, de bondade, de trabalhar pelo bem do outro, de humildade, de sair do meu troninho, de mansidão, de segurar minha força, controlar, de paciência, esperar que o outro melhore, de zelar um pelo outro através do bálsamo do perdão. Pai, eu não tenho isso, eu desaprendi, mas eu sei que eu tenho o Teu Santo Espírito na minha vida. Me ajuda a recuperar isso na minha casa, no meu lar, no meu casamento. Me ajuda a voltar a este primeiro amor, revestível do amor, que é o elo da perfeição. Né? Pode ser que você não tenha uma pessoa perfeita ao teu lado. Pode ser não, eu tenho certeza. Assim como você também não é perfeito. Eu não sou perfeito marido da Luciana, e nem ela é minha esposa perfeita. Mas uma coisa eu digo, nós podemos experimentar o amor, que é o elo da perfeição. Olha só que coisa incrível. Mesmo você não sendo perfeito, você pode gerar alguma coisa, que é o elo da perfeição. É isso que Deus quer na sua vida. É isso que Deus quer no seu casamento. Não perca a esperança. Não ache que os anos foram suficientes para acabar com a sua relação. Não. É possível. É possível restaurar. É possível voltar lá ao primeiro amor. Conte com o Espírito Santo de Deus que habita em você e habita na vida do seu cônjuge. Coloque isso diante do Senhor. Mas não precisa ficar ansioso para os dois começarem. Comece a tratar isso dentro do teu coração e comece a orar pelo seu cônjuge. Talvez não seja tão romântico os dois agora olhar um para o outro, dar as mãos e falar profundamente aos olhos. Talvez vocês não tenham nem mais essa intimidade, nem mais esse carinho, esse afeto. Mas começa fazendo uma oração pequena e sincera. Eu quero voltar a experimentar esse primeiro amor do elo da perfeição. Eu estou aqui e continuo orando por você, pelo seu casamento, pela sua família. Pai, visita cada lar nesta noite. Toma a vida dos meus irmãos, Senhor. E passa agora, Senhor, um vento fresco do teu amor em cada casamento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo encontro do Pequeno Grupo dos Casais.